Olá, hoje vamos conversar sobre os principais conceitos do direito de família. Teremos então a ocasião de falar sobre o conceito de família propriamente dito, o conceito de conjugalidade e também o de parentesco. Nossa primeira tarefa é falar exatamente do conceito de família. E para começar, eu queria analisar um artigo do Código Civil, que é o artigo 151, que define coação, que é aquele vício do consentimento, que a gente estuda lá na parte geral. A coação, para o Código Civil, tem a seguinte definição: a coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Então vejam, aqui o Código Civil, ao definir coação, ele diz que a ameaça pode incidir sobre a própria pessoa, sobre os bens da pessoa ou sobre a família. Então, para a gente aplicar esse instituto da coação, é preciso ter uma noção de família. Qual é a extensão desse conceito? Porque dependendo da nossa interpretação, será possível abranger a ameaça feita a uma pessoa ou não. Por exemplo, a ameaça feita a um sobrinho, ela está incluída aqui na definição de coação? A ameaça feita a um cunhado está incluída na definição de coação? Ou essas pessoas não integram o núcleo familiar? Então, trata-se de um desafio importante, o de definir, o de encontrar uma definição de família. Por exemplo, temos que pensar em algumas pessoas, em algumas figuras. Cônjuge, companheiro, são integrantes da família? Filha, neto, tio, sobrinho, prima, enteada, sogra, cunhado? Ou o melhor amigo, o colega de república, a namorada? Algumas dessas figuras são obviamente integrantes da família, como pai, mãe, filho, filha, neto, neta, avô, avó. No entanto, outras podem estar incluídas, ou geralmente estão incluídas, e ainda outras ficam ali numa situação bastante óbvia de exclusão do conceito de família, apesar de haver alguns autores que defendem, por exemplo, a possibilidade de considerar amigos como membros da família. No entanto, o nosso desafio é encontrar um conceito que possa ser operacional, que possa nos ajudar a solucionar problemas jurídicos. Aí eu proponho um primeiro conceito para a gente analisar, que é: família é o conjunto de pessoas ligadas por vínculos de conjugalidade ou parentesco. Esse conceito, apesar de ser rigoroso, a meu ver, ele é problemático porque ele faz referência a dois outros conceitos. Ele nos remete à análise do conceito de conjugalidade e de parentalidade ou parentesco. Então, é verdadeiro dizer que os integrantes da família ou estão unidos por um vínculo de conjugalidade, ou são casados ou têm uma união estável, ou estão unidos por um vínculo de parentesco, seja ele em sentido próprio ou por afinidade. No entanto, como um conceito de família, essa tentativa é um pouco frustrante porque ela faz esse tipo de remissão para frente. Então, vou tentar um outro conceito, mas agora eu vou tentar começar com um conceito de família em sentido muito amplo. O maior sentido, ou o sentido mais amplo possível para o conceito de família, seria o do conjunto que inclui o cônjuge ou o companheiro, os pais e os outros ascendentes, os filhos e os outros descendentes, os colaterais e os afins. Bom, esse conceito ele é tão abrangente que ele é pouco operacional. Ele não nos indica muito limite. Por exemplo, ao simplesmente mencionar os colaterais, ele permite que a gente vá alcançando pessoas com as quais o sujeito de referência não tem nenhuma relação, não tem nenhum vínculo, não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma afetividade. Então, um conceito assim, ele é juridicamente pouco valioso, pouco operacional. Talvez se a gente reduzir um pouquinho, ao invés de um conceito muito amplo, a gente ficar num conceito ainda amplo, teríamos um pouco mais de sucesso. Por exemplo, família é o conjunto que inclui o cônjuge ou companheiro, os pais e os outros ascendentes, os filhos e os outros descendentes, os colaterais até certo grau e os afins. Aqui, a diferença é que nós limitamos o alcance da família na linha colateral, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é exatamente, até certo grau.
Então, com isso, nós inviabilizamos aquela possibilidade de um conceito muito extenso que abranja pessoas, inclusive, que o sujeito de referência não tenha sequer conhecimento ou qualquer tipo de relação. É importante esse conceito amplo, no entanto, com algumas limitações, por exemplo, para a definição de quem pode cobrar alimentos, quais as pessoas que podem pedir pensão alimentícia umas das outras. Nós vamos usar aqui nesse tema uma limitação na linha colateral, que a gente vai ver no momento apropriado, para impedimentos matrimoniais, para saber quem pode se casar com quem. É possível o casamento entre parentes colaterais, desde que eles tenham um grau, um certo distanciamento aí na posição relativa um em relação ao outro. Também em relação às sucessões, nem todos os parentes na linha colateral herdam uns dos outros, tem uma limitação. Portanto, se a gente pega um conceito ainda amplo, mas com uma limitação na linha colateral, ele é operacional, ele é utilizado em momentos específicos. Mas podemos também trabalhar com um conceito mais estrito, mais fechado de família, que seria o grupo formado por um casal e, se houver, por seus filhos e enteados menores de idade, ou por uma pessoa e seus filhos menores de idade. Vejam, esse conceito faz vários recortes. Primeiro que ele só pensa nos filhos que são menores de idade, que têm menos de 18 anos, que são crianças ou adolescentes. Porque é somente nesse quadro que há uma relação de poder, dever dos pais em relação aos filhos. É somente em relação a filhos menores de idade que os pais exercem o poder familiar, o antigo pátrio poder, que é aquele conjunto de faculdades a partir das quais os pais cuidam dos filhos. Porque a partir dos 18 anos, apesar de ainda haver filiação, de ainda haver um vínculo paterno-filial, já não há mais esse feixe de direitos e deveres entre os pais e os filhos. A inclusão dos enteados, ela é interessante, não que eu defenda que o enteado e o padrasto ou a madrasta, eles tenham uma relação igual à relação de paternidade. Eu pretendo insistir numa distinção entre paternidade e padrastalidade. No entanto, é uma relação importante, ela vem ganhando espaço, ela tem já algumas normas no direito brasileiro que permitem que enteados e padrastos ou madrastas tenham alguns vínculos jurídicos. Por exemplo, a possibilidade de aquisição do sobrenome do padrasto ou da madrasta. Então, de alguma forma, os padrastos têm também alguma ascendência sobre os enteados, eles formam ali, ou podem formar ali, um núcleo familiar. E também é importante dizer que aqui esse conceito abrange as famílias monoparentais, que são aquelas famílias organizadas em torno de apenas um dos pais, né? Ou o pai ou a mãe com seus filhos. Portanto, esse conceito mais estrito é interessante porque ele é que vai abranger as relações de casamento. Vejam, lá no conceito tem a possibilidade de se formar uma família por apenas um casal, sem filhos, união estável, mas também ele vai cuidar das relações de filiação, né, as relações entre pais e filhos, e como eu disse também a relação entre padrastos, madrastas e seus enteados, e vai disciplinar todo o campo, o extenso campo do poder familiar. Então, esse conceito de família pode ser bastante operacional. Agora, se a gente quiser avançar um pouco, avançar com qualidade, nós vamos ter que passar para aqueles dois outros conceitos, que são os conceitos de conjugalidade e parentesco. Já que a família, então, é o conjunto dos vínculos de conjugalidade ou parentesco, a gente vai precisar entrar nesses dois temas. E eu vou propor um conceito de conjugalidade que ele me parece possível para organizar o nosso debate, que seria o vínculo jurídico de natureza afetiva e sexual, por meio do qual duas pessoas se comprometem a realizar um projeto de vida comum. Então aqui a natureza distintiva desse tipo de arranjo, desse tipo de organização, é a sua natureza afetivo-sexual. É o caráter distintivo da união conjugal, que não está presente, por exemplo, na união paterno-filial. É essa natureza de ter
o acordo, o combinado, o consentimento para formar um projeto de vida comum, mas incluindo a intimidade, a relação afetiva e sexual como parte do projeto. Aqui sem entrar em pormenores ou opções ou escolhas, é uma característica distintiva, uma característica que está geralmente presente nesse arranjo e que o distingue de outros arranjos, como por exemplo a relação de amizade, por exemplo. E aqui há uma referência a duas pessoas que se comprometem a realizar um projeto de vida comum. Ao indicar duas pessoas, já há aqui uma exclusão no conceito de conjugalidade das uniões poliafetivas, que o direito brasileiro não reconhece nem na lei, nem na jurisprudência, muito embora haja uma tendência de vários autores de defender ou de reclamar a proteção no âmbito do direito de família das uniões poliafetivas. E o que seria uma união poliafetiva? Seria um núcleo conjugal formado por 3 ou mais pessoas. É diferente, por exemplo, de uma relação ou do que se chama de famílias simultâneas, que seria uma pessoa tendo um vínculo conjugal com uma e um vínculo conjugal com outra, ou uma união estável junto com um casamento ou 2 uniões estáveis. A família poliafetiva ou a união poliafetiva, ela tem um único núcleo formado por 3 ou mais pessoas. E como eu disse, não há um reconhecimento legal ou jurisprudencial dessa união no direito brasileiro enquanto família, o que não significa que seja uma união ilícita ou mal desejada pelo direito. Ela somente não tem essa configuração para exigir a incidência das normas de direito de família. Portanto, tem aqui no conceito também essa ideia de duas. E ao dizer duas pessoas e não fazer nenhuma distinção ou indicação de sexo ou de preferência sexual, é também uma forma de dizer que o direito brasileiro abrange no conceito de conjugalidade tanto as conjugalidades heteroafetivas quanto as conjugalidades homoafetivas. E aí, para começar a distinguir um pouco melhor no interior desse conceito, há 2 modelos básicos de conjugalidade no direito brasileiro. O casamento, que é o modelo mais tradicional, que tem como nota distintiva a formalidade, é uma conjugalidade presidida por uma série de regras, de cuidados, de cerimônias que chamam a atenção para a importância daquele vínculo e que dão também uma estabilidade, uma formalidade maior ao vínculo, ou a união estável, que é uma forma de conjugalidade que vai se formando, que vai se compondo com o tempo, com a presença de alguns elementos distintivos, mas sem necessariamente a formalização. Elas têm igual dignidade e hoje elas têm basicamente as mesmas regras, o que pode ser uma vantagem para a proteção de pessoas mais frágeis, numa relação de união estável, por exemplo, mas pode ser uma desvantagem também que mereça talvez uma crítica, uma revisão, porque muito frequentemente pessoas que não queriam estar vinculadas de modo tão forte acabam ficando, porque as regras do casamento são estendidas à união estável em sua quase totalidade. Bom, e além de conjugalidade, a gente precisa também falar de parentesco para que o conceito de família fique bem compreendido. Então, eu proponho que a gente pense no parentesco em 2 sentidos. Primeiro, o parentesco em sentido próprio, depois o parentesco em sentido impróprio ou por afinidade. Em sentido próprio, parentesco seria o vínculo jurídico que une pais, filhos e as demais pessoas que possuem um ascendente ou um ancestral comum. Então, o que é o vínculo de parentesco em sentido próprio? É o vínculo de filiação, né, pais e filhos, mas também o vínculo que une todas as pessoas que têm um ascendente comum. Então, é o vínculo que une o filho com o pai e com o avô, e também com seus próprios filhos e netos, mas também com todas as pessoas que compartilham aquele ancestral comum, que seja, por exemplo, aqui nesse exemplo, o avô. Então ali todos os tios, os primos, os sobrinhos
eles têm essa característica de compartilhar um ancestral comum. E aí, veja, isso também não tem nenhuma dificuldade de incluir a filiação por adoção. Porque uma vez que o filho entra na família por adoção, ele não tem nenhuma outra distinção de qualquer outro dos filhos. Então, é possível, é correto dizer que aquele filho que entrou na família por adoção tem ascendentes e ancestrais comuns, porque ele vai se tornar não só filho do casal que o adotou ou da pessoa que o adotou, mas também neto, bisneto dos ascendentes daquela pessoa que o adotou. Então, o parentesco em sentido próprio é o vínculo que une uma pessoa aos seus pais e a todos os ascendentes e todos aqueles que têm um ascendente comum. Mas há também um outro vínculo de que cuida o direito de família, que não tem a mesma força, que não tem a mesma intensidade, mas tem alguma relevância, que é o parentesco por afinidade, que é aquele que liga uma pessoa aos parentes do cônjuge ou do companheiro. Então, quando uma pessoa se casa ou ingressa numa união estável, ela cria também uma relação familiar com os parentes do seu cônjuge ou companheiro, que é o que nós chamamos de parentesco por afinidade. Na verdade, aqui há um espelhamento do parentesco em sentido próprio. Então, uma pessoa é parente por afinidade dos parentes do seu cônjuge. Então, aquilo que para o cônjuge é o pai, para o outro é o sogro. Há então um espelhamento aqui. Aquilo que para o cônjuge é um filho, para o outro é um enteado. Então, há uma espécie de espelhamento no parentesco por afinidade. Bom, na análise do parentesco, nós podemos pensar agora em dois outros conceitos muito importantes, que são os conceitos de linha de parentesco e de grau de parentesco. O conceito de linha de parentesco, ele tem a ver com a posição das pessoas uma em relação à outra. Como que essas pessoas se posicionam? Elas estão numa relação paralela ou elas estão numa relação de uma ligação direta uma com a outra. Então, linha tem a ver com posição. E grau de parentesco tem a ver com distância. Essas pessoas estão num relacionamento familiar próximo ou distante. Então, sempre que alguém fala em linha, está falando de posição, né, da relação que as pessoas têm uma em razão da outra, tendo em vista a posição. E grau tem a ver com distância. Vamos lá. As linhas podem ser de dois tipos. Elas podem ser linha reta ou podem ser colateral. E a linha reta pode ser ascendente, que é a linha que liga uma pessoa aos seus ascendentes, ou a linha reta pode ser descendente, que é aquela que liga uma pessoa aos seus descendentes. Então temos linha reta e linha colateral. A linha reta é então aquela que vai ligar uma pessoa aos seus pais, aos seus avós, aos seus filhos e aos seus netos. É engraçado que para o direito a linha reta não tem uma limitação de grau, de posição. Uma pessoa será parente de todos os seus parentes de linha reta e isso produzirá efeitos jurídicos, porque há uma razão óbvia aqui, a própria natureza cuida de limitar o distanciamento das pessoas na linha reta. Muito raramente alguém tem na linha ascendente para além de avô ou bisavô. E a mesma coisa, obviamente, na descendente, para além de neto ou bisneto. Então, essa é a linha reta que não tem limites para fins jurídicos. Já a linha colateral é aquela que liga uma pessoa a todos os seus parentes que têm um ancestral comum, mas sem haver uma relação direta de ascendência e descendência. Então, todas aquelas pessoas que compartilham com você um ancestral comum, seja um pai, um avô, um bisavô, são seus parentes na linha colateral, desde que vocês não tenham uma relação direta de ascendência ou descendência. Então, na linha colateral é que o direito tem que colocar um limite de distanciamento para fins de produção de efeitos. Já a afinidade é aquele parentesco por espelhamento de uma pessoa com os parentes do seu cônjuge e tem também uma similitude para dizer linha reta ou linha colateral. Linha reta, por exemplo, a sogra, o avô,
linha reta descendente, o enteado, o neto, linha reta colateral, o cunhado, por exemplo, o tio. Bom, aqui só uma forma de pensar as linhas, tanto pensando na linha reta, ascendente e descendente, como nas colaterais, podendo ter todas essas pessoas aqui. E só uma observação, o cônjuge, ele integra a família do outro, os cônjuges são familiares uns dos outros, mas não há relação propriamente de parentesco entre os cônjuges. É só lembrar que o conceito de família é todo tipo de vínculo de conjugalidade ou parentesco. Então, cônjuge não é parente, é familiar, mas não é parente. Quanto à questão de contagem de grau, é algo muito simples, mas que merece uma atenção. E os graus, na linha reta, eles não têm nenhuma dificuldade, porque para saber qual é o grau de parentesco que uma pessoa tem com a outra, lembrando que grau é distância, basta fazer uma contagem daquela pessoa de referência até a outra de que se deseja descobrir o grau de parentesco. Então, do filho para o pai, há apenas 1 grau. É o número de gerações que há entre eles. Agora, do filho, da pessoa de referência para o avô, há 2 graus, porque é o número de gerações que separam essas duas pessoas. Então, na linha reta, basta fazer a contagem das gerações que separam uma pessoa da outra. Na linha colateral é que é importante ter o cuidado de saber fazer a contagem de graus. Para descobrir, então, qual é a distância entre uma pessoa e o seu primo, por exemplo, ou entre uma pessoa e seu irmão, para ficar um pouco mais fácil, a regra é muito simples. Você tem que subir até o ancestral comum e descer até a outra pessoa. Então, quantos graus separam um irmão do outro? O irmão, então, tem um ancestral comum, que é o pai ou a mãe, ou ambos, e depois desce até o outro irmão. São 2 graus. 1 até o ancestral comum, 2 até o irmão. Já os primos, eles têm um pouquinho mais de distanciamento, porque é preciso subir até o pai ou a mãe, até o avô ou a avó, até o tio ou a tia e até o primo. Serão 4 graus. Não, serão 3, perdão. 1, 2, 3, 4. Não, 4 mesmo. Perdão que a conta aqui e a matemática são horríveis. Então, é até aquela brincadeira, que aquele primo de 2º grau, que a gente tem a mania de falar, o primo de 1º grau, na verdade, essas referências usuais, coloquiais, elas não estão corretas juridicamente. O nosso famoso primo de 1º grau, na verdade, ele está distante de nós juridicamente no 4º grau de parentesco. Bom, essas eram as ideias gerais sobre conceitos de família, conjugalidade e parentesco. E dentro do parentesco, as ideias de linha e de grau. Então, esse foi o nosso tema de hoje. Até mais.